Hello, everybody! Welcome once again. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês de novo, dar continuidade à minissérie do CEFR, que é o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas. Se você não assistiu o primeiro vídeo sobre o assunto, vai lá e clica na descrição dos comentários, porque eu vou deixar o link lá. Beleza? Então vamos começar. Olha lá. Nessa série, você vai entender um pouquinho melhor como é que você descobre o seu nível de inglês e o que você precisa saber para estar dentro de um determinado nível de inglês. Então, eu vou falar mais uma vez aqui para vocês da CEFR, que é o Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas, in English Common European Framework of Reference. O quadro europeu de referência para línguas, ele é nada mais do que um marco internacional de descrição de competências linguísticas. Então, ele descreve a competência linguística de uma pessoa dentro destes níveis aqui displayed, colocados para você na tela, do A1 até o C2, ok? So, we have these ones, starter, basic, beginner, intermediate, upper, intermediate, advanced, and proficient. Eu vou apontar para vocês aqui no começo que o Starter e o Basic, eles são A1, ok? Aqui a gente tem nomenclaturas diferentes para diferentes idades. Então, é sempre A1, A2, B1, B2, C1, C2. Se você for, por exemplo, então, do A1, num idioma, significa que você teve o seu primeiro contato com aquele idioma. Um beginner já teve algum contato com o idioma, já consegue dar uma rebolada. O B1 é um intermediário, o B2 é um pouquinho acima do intermediário, o C1 avançado e o C2 o proficiente. Então, essa régua aqui, ela vai medir para vocês, vai contar para a pessoa que estiver conversando com vocês o que é que você domina no idioma. Nesse vídeo de hoje da minissérie, eu vou falar sobre o A2, o beginner. O que a gente espera de um A2? Quando você faz a avaliação de um A2, ele precisa já dominar pelo menos as informações pessoais. Então, what's your name? Resposta já, para ontem. What's your address? Já respondi. What's your email address? And you go there. E aí eu tenho aqui este quadro, que eu peguei ali da Oxford House of English, que amplifica para vocês o tema que um A2 precisa saber desenvolver. Então, se você se caracteriza um A2, ou se você fez uma avaliação e foi avaliado para o nível A2, você com certeza domina aqui cada um destes tópicos. Vamos dar uma olhada aqui em cada um deles e depois vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o assunto. So, take a look over here on your left. Olha ali para a esquerda. Speaking interaction. O que eu espero de alguém na fala quando você é um A2? Que você consiga lidar com situações de viagem e converse sobre coisas simples com pessoas que falam inglês, falar sobre sua família, hobby, seu trabalho, eventos que acabaram de acontecer, experiências, sonhos, ambições e esperanças para o futuro, dar razões e explicações para suas opiniões e seus planos de vida, contar uma história de um filme, né? Fazer um resumo aí de um livro ou de um filme e descrever as suas reações a determinadas situações. No seu listening, você vai conseguir entender os principais pontos de um discurso, em escola, ou então de lazer, entender os principais pontos também de alguém conversando no rádio ou em programas de TV, e presta atenção, você vai aqui entender os principais pontos, significa assuntos-chave. Você não vai compreender completamente, porque você ainda não tem vocabulário para isso, mas você entende pelo menos o assunto. Eles estão falando de negócios em família. Eles estão falando de restaurantes, os melhores restaurantes da cidade. Então, você vai entender você vai pescar aqui conteúdos. Na sua leitura, your reading objectives, você vai conseguir entender aqui questões ligadas ao idioma, que sejam básicas e também ligadas a emprego, questões comuns em relação a esses 3 tópicos que eu mencionei. Você vai conseguir descrever eventos, sentimentos, desejos e também interpretar cartas ou e-mails, mensagens. E na sua escrita, você vai conseguir escrever assuntos, você vai conseguir escrever sobre assuntos que são familiares a você, escrever cartas, mensagens, e-mails, descrevendo experiências e também suas impressões pessoais sobre o assunto. Aqui na gramática, você tem que dominar
essa coluna inteira aqui de syllables, né? Ou a gente tem aqui o grammar syllables, present simple, present continuous. Se você tiver dúvida nesse assunto, a gente tem alguns vídeos aqui no canal sobre cada um desses tópicos. A gente também tem que compreender aqui de comparative and superlative. Então, como é que eu comparo uma coisa com a outra? Essa bola é, sei lá, mais verde do que a outra. How do you build that sentence? Como é que você escreve essa sentence? Você também consegue falar sobre usar o present perfect, usar going to para falar do future, will for predictions, né? Sobre o seu futuro, o que você espera do futuro. Consegue também falar sobre suas decisões, usar reflexive pronouns, ou seja, himself, herself, myself, yourself. Aqui você também sabe a diferença de so e such, present simple, passive, when, while, must, might, e aí todos esses tópicos que a gente tem nessas 3 colunas diferentes. Agora, quando você faz a avaliação, é claro que a gente não disseca cada um desses assuntos aqui apresentados nessas listas, porque isso tomaria um tempo exorbitante do aluno. Então, quando você conversa com 1 a 2, o que você espera? Você espera que ele consiga te responder com estruturas que façam sentido, elas não precisam ser perfeitas, mas elas fazem sentido dentro de cada um destes tópicos. Então, se eu fizer uma pergunta para você com por exemplo, present perfect. Have you ever been to Rio? Eu vou esperar que o aluno pelo menos compreenda a estrutura da minha question, que ele entenda a minha pergunta, mesmo que ele não me responda exatamente com essa estrutura. Se ele me responder, oh, yes, I visited Rio many times, por exemplo. Mesmo que ele me responda com a estrutura que não tem na pergunta, né, com a estrutura gramatical que eu usei na pergunta, se ele compreendeu, então é um bônus. Significa que ele entendeu o que eu pedi dele. E aí eu acho que acredito que é isso que a gente deve levar em consideração quando a gente faz a avaliação de um aluno. Você não precisa dissecar cada um dos tópicos, as respostas não precisam ser perfeitas, porque ninguém é perfeito. A gente consegue lapidar questões mal resolvidas, digamos assim, ao decorrer das aulas. Então, se eu avalio alguém para o A2, eu espero que ele compreenda as perguntas dentro destes tópicos aqui e consiga me dar a devolutiva de todas essas questões, né? Falando, por exemplo, de clothes and accessories. Do you have many shoes? Eu não sei. Mesmo que a pessoa confunda shoes com sneakers, mas pelo menos ele entendeu aqui que é da mesma família, é alguma coisa que a gente usa no pé, não é na cabeça. Então, isso a gente deve levar em consideração quando você faz a avaliação de um aluno. E quando você é o aluno e é avaliado para o A2, estes são os tópicos que você vai dominar. Por último, mas não menos importante, eu vou falar de novo que apenas 5% dos brasileiros têm algum conhecimento de inglês. Desses 5%, 1% dos brasileiros têm fluência no idioma. Isso é um absurdo. Então, bora falar inglês. Se você quiser dar uma olhada nessa pesquisa da British Council, foi de lá que eu tirei esses números. Bora falar inglês.